prazer. Amém. Vamos ficar de pé para a leitura do texto de hoje. Está, como temos feito, no livro de Timóteo, na carta de Paulo a Timóteo. O capítulo 2 de 2 Timóteo, os versos de 14 a 20. Então, a segunda carta de Paulo a Timóteo, o capítulo 2, os versos de 14 a 20. Segundo a Timóteo 2, de 14 a 20, diz assim a palavra do Senhor. Continue a lembrar essas coisas a todos, advertindo-os solenemente diante de Deus, para que não se envolvam em discussões acerca de palavras. Isso não traz proveito e serve apenas para perverter os ouvintes. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Evite as conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. O ensino deles alastra-se como câncer. Entre eles estão Himeneu e Fileto. Eles se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu. E assim alguns pervertem a fé. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com essa inscrição: o Senhor conhece quem lhe pertence. E afaste-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. Numa grande casa há vasos não apenas de ouro e prata, mas também de madeira e barro. Alguns para fins honrosos, outros para fins desonrosos. Essas são as palavras do Senhor. Demos graças a Deus. Você pode se assentar, meus queridos. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és. Vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus.
fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Senhor, obrigado pela tua presença nesse lugar. Obrigado porque tu estás aqui. Por mais que tu estejas em todos os lugares, mas tu estás de uma forma diferente aqui. Nós podemos notar. Ser conosco também durante esse tempo. E que possamos aprender mais da tua palavra, Senhor. Que sejam agradáveis as palavras da minha boca, meditar do meu coração diante da tua face. Tu que és minha rocha, meu resgatador. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Muito bem. Eu vou convidar você a ter a sua Bíblia aberta. Essa carta de Paulo ao seu discípulo Timóteo. Como falei semana passada, estamos vivendo um tempo de uma série. Falamos sobre o cuidado conosco, com a gente. Hoje nós vamos falar do cuidado com a igreja, que é com a gente também. E na próxima semana vamos cuidar do nosso chamado. 3 cuidados, entre tantos, que poderíamos tirar das cartas de Paulo, em especial ao seu discípulo Timóteo. Eu gosto sempre de dizer que Paulo, nas suas cartas finais, escreveu o que era melhor, o que era mais direcionado e o que ele via como mais urgente a ser colocado. Nas últimas palavras, nós não gastamos muito tempo com floreios. Nas últimas palavras, nós somos mais assertivos, mais diretos, comunicamos exatamente aquilo que queremos comunicar, porque sabemos, como Paulo sabia, que estava próximo à sua partida. Então, eu quero hoje refletir um pouco sobre esses versos, conselhos de Paulo, não apenas para Timóteo, mas também para as nossas vidas, e quem sabe
isso traga alguns ensinamentos para você, assim como trouxe para mim. A primeira direção de Paulo, muito direta neste texto, está nos versos 14, 15, 16, vai dizer: afaste de discussões inúteis que causam divisão e pervertem os ouvintes. Verso 14. Eu não sei a sua percepção quanto a isso, mas parece que nós temos um desejo dentro de nós, que eu vou chamar, como a Bíblia vai chamar, de pecado, que nos atrai, ou nos atraem para esse tipo de conversa. Se você junta numa mesa para conversar sobre as coisas que Deus fez, veja que incoerência. Por vezes falta palavras. Por vezes a gente se junta para falar das coisas boas. Quer ver um exemplo? Alguém diz assim: diga 3 coisas boas que aconteceram essa semana na sua vida. Talvez você tenha dificuldade de dizer as 3. Mas se disser, diga 5 coisas ruins que aconteceram na nossa vida, olha, a gente diz 10. Porque nós temos esse entendimento equivocado dentro de nós, e o ser humano parece que observa mais as coisas ruins que acontecem. A nossa visão parece focar mais nas coisas ruins. Enquanto estivermos em pecado, é assim que funciona. Mas Paulo traz uma exortação a Timóteo, e como disse, específica, porque ele percebeu que essas conversas trazem perversidade, pervertem aqueles que escutam. Então, um primeiro conselho de Paulo para nós é: não se envolvam em discussões acerca de palavras vãs, de palavras que não edificam, de palavras, como diz o próprio Paulo, que não trazem proveito. E se não existe nada inerte, não existe nada neutro, sequer um remédio é neutro. Ele pode curar ou ele pode intoxicar. Então, não tem neutralidade nos remédios e não tem neutralidade nas conversas. Eu estive na Trindade esse final de semana e o preletor ele falou algo que me marcou muito. Ele disse que as nossas palavras, elas geram em nós pensamentos e esses pensamentos geram atitudes. Então, se você quer mudar a sua atitude, você muda as palavras. Se você ficar todo dia dando atenção à sua boca, dizendo palavras que não edificam, as suas atitudes vão ser moldadas, porque os seus pensamentos vão ser moldados. Só isso já dava para ir para casa. Então, quando você abrir sua boca, abra a sua boca para profetizar. E eu falo profetizar, não profetada, mas profetizar no sentido de dizer: hoje vai ser um lindo dia. Olha, eu posso não estar bem, mas hoje vai ser um dia perfeito, porque o Senhor está comigo. Então, esse tempo de produzir essas palavras na nossa vida, na vida daqueles que estão à nossa volta, é algo profético no sentido correto da palavra. Então, Paulo, ele traz no verso 14 essa primeira advertência para Timóteo: cuidado com essas discussões inúteis, elas não promovem nada de bom. O segundo conselho está no capítulo 15, obreiro aprovado que maneja corretamente a palavra de Deus. Vamos ler novamente. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tende se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Deixa eu dar uma dica para você. Esse texto de Paulo, ele por vezes faz a gente ter uma ideia, eu acho que um pouco incompleta. Quando você lê esse texto a primeira vez, a minha ideia era que sim, eu tenho que ler a Bíblia o máximo de vezes possíveis para que eu possa, para que aquilo possa entrar dentro de mim e eu possa ter a palavra. E a gente usa às vezes o texto de Jesus com o diabo, em que ele diz: Jesus, ele defendeu-se, ele atacou com a palavra, não é assim que a gente diz? Mas o texto ele vai além. Ele fala de manejo.
Algumas versões vai dizer, maneja corretamente. O que é manejar corretamente a palavra? É usar a palavra certa na hora certa. Tinha um professor meu que dizia que texto fora de contexto é pretexto para heresias. Então, se você usa a palavra que você decorou, e é para decorar mesmo, na hora equivocada, você não está manejando corretamente a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, ela é eficaz no momento correto. Senão, como gosto de dizer, você vai estar num café, num tempo de festa, em que a gente está sorrindo, dizendo, mas o coração tem que ser quebrantado. Palavra certa, no momento errado. Ou você vai estar no enterro, dizendo, vamos celebrar o Senhor. Palavra certa, na hora errada. Então, manejar corretamente a palavra não tem a ver simplesmente com conhecer a palavra, mas tem a ver com saber a hora do manejo. E eu acho interessante essa palavra manejo, porque o texto bíblico foi escrito numa época em que havia manejo de animais, manejo de cultura. Então, a palavra manejo é muito comum aos escritores e aos leitores da época, e para nós também, porque o nosso país tem essa coisa de manejo. Então, quando eu falo de manejo, você entende bem que é mudar uns animais para um lado, para o outro, uma cultura, agora é milho, agora vai ser batata, agora vai ser inhame. Então, manejar corretamente a palavra de Deus não é simplesmente conhecê-la. Lembre-se que talvez quem mais conhece a palavra de Deus seja o inimigo. Usou contra o próprio Jesus a palavra. Então, seja intencional para quando você lê um versículo bíblico, quem sabe você lê algumas vezes até que isso entre dentro de você e você consiga usar na hora correta. Vamos ao verso 16. Evitem conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais a impiedade. Vejam que coisa Paulo está dizendo a Timóteo. Ele está dizendo que falas profanas deixam você como ímpio. Falas profanas deixam você igual a quem não conhece a Cristo e gera impiedade. Então, cuide da sua boca. Ou como a Bíblia diz, cuide da sua língua. Mais uma dica de Paulo a Timóteo. Promova conversas que edifiquem e que unam e rejeite as conversas que dividem. Outra coisa que me chamou muito a atenção no final de semana. Quer conquistar? Divida o oponente. Você quer conquistar? Divida o oponente. Talvez uma das estratégias que o diabo tem mais usado nos dias de hoje. Dividir para conquistar. Quando você se vê em um movimento de divisão, puxa o freio de mão e retorne. Divisão é uma estratégia para conquistar, que tem sido usada de forma intencional nos dias de hoje, pelo inimigo e por aqueles que estão sob a sua autoridade para dividir, inclusive o povo de Deus. Isso vai da sociedade, que divide brancos e negros, homens e mulheres. É uma guerra constante, direita e esquerda, até a Igreja de Jesus Cristo. Pesquisa recente, né? O número de evangélicos cresce no Brasil e o Brasil não melhora. Por quê? Porque o crescimento muitas vezes está sendo só numérico. Ele não está sendo qualitativo. Então, você tem uma imensidão de cristãos que a fé é rasa, não passa de um pires. Nós precisamos de cristãos pratos fundos, com profundidade para defender a fé e para entender que muitas vezes o que nós estamos vendo é uma estratégia do diabo para destruir a igreja de Jesus Cristo. A noiva, ela precisa de um firme fundamento. Verso 19 vai dizer: entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável. O nosso fundamento tem que ser Cristo, Deus em Jesus, para que a gente seja uma noiva fundamentada na rocha. Não é assim que a gente aprende? O fundamento define a casa que vai ser construída sobre.
E olhe, eu que entendo um pouco dessa área, se o fundamento estiver ruim, você nunca consegue corrigir a casa. Sempre vai ter uma rachadurazinha aparecendo, sempre vai ter uma infiltraçãozinha aparecendo. Aí você tem que botar uma cerâmica na parede, aí você tem que fechar a fissura, daqui a 6 meses ela abre. Fundamento é fundamental. Se não tivermos um bom fundamento, tudo que construímos em cima pode vir a cair. Já disse alguém que casas construídas sobre areia perecem. Quais são os seus fundamentos? Onde está firmada a sua vida? Onde está firmado os seus sonhos, os seus projetos? Serve um tempo de reflexão para cada um de nós. E o verso 20 vai fechar dizendo que existem na mesma casa vasos de honra e vasos para desonra. Você sabe quem traiu Jesus? Quem estava com ele. Era a mesma casa. Escutava as mesmas palavras. Via os mesmos milagres. E o traiu. Fundamento e gera em nós vasos que podem, ou transforma de nós vasos que podem ser para honra ou para desonra. 1 Timóteo 6,20, Paulo vai dizer a Timóteo, dizendo, cuide do que lhe foi confiado. Cuide. E aqui eu preciso falar um pouco sobre igreja, porque nós estamos falando de cuidar da igreja. É claro que a igreja também envolve as paredes, envolve o altar, e tudo isso tem que ser cuidado. Mas a igreja de Jesus Cristo, essa que não para, essa que não perece, sou eu e você. A Inglaterra, eu recebi mensagens recentes, está fechando centenas de lugares que antes eram igrejas. A gente não está falando de 5, de 10 anos, a gente está falando de milhares de locais que eram destinados a culto e hoje estão virando um café, um cinema, um bar. Locais que eram antes consagrados ao Senhor. Mas eu creio que a igreja continua firme naquele lugar. Então, se nós chegamos até aqui, nesse dia, nesse domingo pela manhã, é porque homens e mulheres de Deus, ao longo desses 12.000 anos, levaram da igreja à frente. Alguém já me perguntou se tinha, em outro momento, se eu tinha medo de igreja que fecha. Quando igrejas baixam as portas. Igreja não fecha, né? Igreja nasce, igreja morre. Mas eu não tenho nenhum receio quanto a portas de igreja. Porque nós vivemos um tempo tão bom no Brasil, né? Em que nós podemos, por exemplo, abrir a porta da igreja e ficar aqui tomando um café. Em locais do mundo, hoje, que você não consegue fazer isso, você pode ser morto, inclusive. Então, Cristo chamou você para levar à frente a igreja dele. Não sou eu que chamo, é Cristo. Olha o que Paulo diz escrevendo aos de Éfeso. Cristo amou a igreja e entregou-se por ela para santificá-la. Existe um processo a ser feito. Existe uma busca à santidade que precisa ser feita por cada um de nós. Tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável, diz Paulo escrevendo aos Efésios, o capítulo 5, os versos de 25 a 27. O próprio Cristo amou a igreja, se entregou por ela. Vejam que coisa. Cristo vem ao nosso encontro, nos santifica, nos torna inculpáveis para Ele mesmo. É um movimento de Cristo para nós, um amor de Deus para nós, e que nós devemos responder a isso. Então, meus irmãos, cuidar da igreja é cuidar do que Deus ama. E nós vivemos, como disse, tempos em que a igreja está sendo descuidada. Eu gostei daquele outro exemplo também. Famílias podem jogar
a cama em cima do outro irmão. Mas se vier alguém de fora, quem dança é o de fora. Então nós precisamos ser essa família, em que a gente aqui pode até, de vez em quando, jogar a cadeira em cima do outro. Mas quando vem alguém de fora, nós somos igreja do Senhor e nos defendemos. 3 formas, 3 ensinamentos para concluir de como cuidar da igreja do Senhor. Eu devo primeiro, em tudo, servi-la com fidelidade. Para cuidar da igreja do Senhor, eu devo, em tudo, servi-la com fidelidade. Não repreenda asperamente ao homem idoso, mas exorte como se ele fosse seu pai. Trate os jovens como a irmãos, as mulheres idosas como as mães, e as moças como as irmãs, com toda pureza. Trate adequadamente as viúvas que são realmente necessitadas. Então, ser igreja significa servir pessoas. Como falei no café, ser igreja significa cuidar. Ser igreja, vir ao culto, é servir a Deus. Estamos aqui servindo. Servir com fidelidade é também proteger a liderança. Por mais que tenhamos líderes, às vezes, mal intencionados. Cuidar da igreja é servir aos líderes, protegê-los. Olha, deixa eu fazer esse texto aqui, todo pastor bota nessa pregação. Os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. Pois a Escritura diz, não amordace o boi enquanto ele está debulhando o cereal. O trabalhador merece o seu salário. Não aceite acusação contra um presbítero se não for apoiado, até por 2 ou 3 testemunhas. Fidelidade com a igreja e com os líderes também é uma atitude de cuidado. Então, em primeiro lugar, sirva com fidelidade. Ser fiel é muito mais do que estar presente. Nós temos casamentos em que as pessoas estão presentes, mas não são fiéis. Ser fiel exige um comprometimento de cada um de nós. Em segundo lugar, diz o texto de Paulo a Timóteo, continue a lembrar essas coisas a todos, advertindo-os solenemente diante de Deus, para que não se envolvam em discussões acerca de palavras, que isso não tem proveito, serve apenas para perverter os ouvintes, evite as conversas inúteis e profanas. Como disse, em segundo lugar, eu preciso me esforçar para protegê-la com amor, evitando essas discussões inúteis. Deus não precisa de advogados. Deus precisa de testemunhas. Deus não precisa de propagandistas. Conheço vendedores que vendem coisas que não comem. Deus precisa de testemunhas. Deus não precisa ser defendido, por mais que temos sim pessoas que são chamadas para defender a fé, não Deus. Testemunha é falar aquilo que você viu. Jesus agiu na sua vida, e eu vou falar para todos sobre isso. Isso é ser testemunha. Você precisa ter visto o que Deus fez na sua vida. Você precisa perceber o que Deus fez na sua vida. Senão você pode se tornar um propagandista. Há quem diga que o fundador da Apple não dava telefone para os filhos, né? Eu amo a minha igreja. Mas amor significa atitude. A Bíblia foi escrita no gerúndio. Não é amar, é amando. Não é caminhar, é caminhando. Não é fazer, é fazendo. Existe um movimento. Nós vivemos dias de fogo amigo, em que se você entrar nas mídias sociais, você vê igreja falando de igreja. Fogo amigo. Eu sei que por vezes é difícil até manter a classe diante de algumas coisas.
mas o cuidado exige de nós um esforço para proteger a igreja do Senhor. Em terceiro e último lugar, eu preciso procurar mantê-la na palavra. Em meio à crise de valores que nós vivemos, em que o certo deixa de ser certo, das narrativas, como falamos tanto hoje em dia, há quem diga que se você começar a falar uma mentira várias vezes, essa mentira se torna verdade, ou melhor, parece ser verdade. No mundo fútil, como Bauman diz, líquido, relações mínimas possíveis, nós precisamos ter um fundamento na palavra de Deus. Não deixe que ninguém, nenhum líder, nenhum pastor, seja a sua referência de palavra de Deus. Você tem acesso a tudo que Deus escreveu para você. Nem sequer influenciadores dos nossos tempos, quer seja ele bom ou mau. João 8,31 vai dizer, se vocês permanecem firmes na igreja, firmes no corpo, firmes na casa do irmão, não. É firmes na minha palavra. Verdadeiramente serão meus discípulos. Então, ser discípulo de Jesus significa ficar firme na palavra. Você tem tudo que você precisa para a salvação na palavra. Quanto a você, diz Paulo escrevendo a Timóteo, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem aprendeu. Porque desde criança, diz Paulo, você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino e para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Paulo, lembre-se do contexto, está indo embora. Ele sabe que daqui a um tempo não vai estar mais junto com Timóteo. E o que é que ele diz? Fica com isso aí que resolve, Timóteo. Fica com a palavra que resolve. Eu não vou estar aqui, mas a palavra ela vai seguir. E se você permanecer nela, você vai estar indo na direção correta. Não observe o que estão falando, sequer nas sinagogas, nas casas de oração. Fica firme na palavra. A gente pode passar, mas a palavra de Deus não vai passar. Então, meus irmãos, firme a sua confiança nas sagradas letras. Quer ter uma vida de prudência, quer ter uma vida de sabedoria, firma na palavra. Mateus 7:24. Portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. É a palavra. Nós temos um padrão. Sempre pensei nisso. Conhecimento das Escrituras e um bom café resolve 90% dos nossos problemas. Porque, por vezes, viemos aqui falar o óbvio. Você está ouvindo o que você já sabe. Aprendi essa. Essa é a minha função, de dizer o óbvio. De dizer que a palavra de Deus, com bom senso, com senso bom, com uma boa dose de café, quem sabe com a visão dos irmãos que estão à nossa volta, resolve todos os problemas. Então, nós estamos aqui para cultuar o Senhor. Ele está aqui. Tudo que eu falar, você precisa saber se está alinhado com a palavra de Deus. Isso é cuidado com a igreja do Senhor também. Então, cuide da igreja do Senhor. Em primeiro lugar, sirva com fidelidade. Servir com fidelidade. Em segundo lugar, proteja com amor. E em terceiro lugar, mantenha na palavra. Se você pensar na sua família, na sua casa, você vai querer fazer isso. Você vai querer ser fiel à sua família. Se você pensar na sua família, você vai querer protegê-la com amor. Você vai proteger, você vai dar a sua vida pela sua família.
e você vai querer ter um fundamento na sua casa. Então agora transfere para a igreja, o corpo de Cristo. Sirva com fidelidade, proteja com amor e mantenha-se firme na palavra do Senhor, em nome de Jesus. Vamos orar mais uma vez? Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir que possamos ser aqueles que cuidam da tua igreja, da igreja física, mas acima de tudo da igreja espiritual, os teus filhos e filhas. Não deixa-nos, Senhor, perder tempo, gastar tempo com palavras inúteis. Não deixa-nos gastar tempo com discussões infundadas. Não há tempo a perder, sequer com ressentimentos. Há algo que precisa ser feito. Levar a tua palavra para aqueles que não te conhecem, Senhor. Ajuda-nos a cuidar da igreja tua, com fidelidade, protegendo com amor e mantendo-se firme na tua palavra. Esse é o desejo do nosso coração. Ajuda-nos a isso, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, a minha paixão, a minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr e respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és, Senhor, tu és
vais andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, a minha canção e o meu louvor.